A criação da Ordem do Templo se inscreve no período das Cruzadas. Os cristãos ocidentais haviam atendido o apelo do imperador bizantino Aleixo I ao Papa Urbano II. O imperador pedia aos cristãos deixarem as desavenças internas de lado para lutarem na Terra Santa e libertar Jerusalém dos muçulmanos. A princípio, soldados francos, britânicos e germanos acudiram ao campo de batalha. Buscavam terras e a salvação eterna, tal como qualquer pessoa na Idade Média. Esses cavaleiros eram monges e sabiam empunhar armas. Os seus mestres fundadores, Hugo de Payens e Geoffrey de Saint-Omer, e os demais cavaleiros assumem os votos monásticos de pobreza, castidade e obediência. Viviam em comunidade e oração, mas também tomavam parte de batalhas, algo proibido aos monges de outras ordens. Em 1128, durante o Concílio de Troyes, na França, tiveram sua regra aprovada. O rei de Jerusalém, Balduíno II, lhes concedeu a Mesquita do Rochedo para a construção da igreja conventual. Com o tempo, a mesquita transformou-se no imaginário da cruzada no antigo templo de Salomão. Por isso, os cavaleiros passaram a ser conhecidos por Cavaleiros do Templo de Salomão, ou Templários. Missão. Uma vez que Jerusalém foi conquistada em 1099, vários peregrinos tomaram o caminho da Cidade Santa. Desta maneira, para protegê-los, foi criada uma ordem religiosa por 9 cavaleiros originários da França e da Borgonha. Sua missão era zelar pela segurança durante a travessia entre o porto de Acre e Jerusalém. Mais tarde, tomariam parte em batalhas como a Batalha de Monte Guizar, a Batalha de Cresson e o Cerco de Acre. Todas essas contendas aconteceram dentro do âmbito das Cruzadas. A ordem atraía homens desejosos de conciliar a vida espiritual e a militar. Igualmente, houve um crescimento econômico através de heranças e doações. Desta maneira, os monges cavaleiros passaram a negociar empréstimos com senhores feudais e reis da Europa. Criaram um sistema bancário semelhante ao que já era praticado em alguns feudos. Em Londres, por exemplo, um peregrino poderia deixar seu dinheiro na igreja do templo e depois pegá-lo de volta em Jerusalém. Para isso bastaria uma carta com o crédito correspondente. Assim, os cavaleiros templários passaram a ser gerentes de propriedades e a fazer empréstimos aos reis. Notadamente, Filipe IV, da França, endividado com os templários e sem poder pagá-los, o rei os acusou de heresia. O fim da Ordem dos Templários. Após a perda definitiva de Jerusalém, em 1291, os Cavaleiros Templários perderam sua razão de existir. Eles se reúnem em Chipre para eleger o novo grão-mestre da Ordem e decidem partir de volta para suas casas religiosas nos seus respectivos países de origem. Nesta época, a Ordem dos Templários já está inserida na sociedade feudal e cobra impostos de servos e de senhores, como qualquer outra ordem religiosa normal. O próprio Filipe IV, rei da França, contrai empréstimos com os Cavaleiros Templários a fim de pagar seus funcionários e manter o exército. Assim, impossibilitado de pagar suas dívidas, o rei Filipe IV passa a temê-los, pois a ordem reúne o poder militar, econômico e religioso numa só organização. Ele inicia uma correspondência com o Papa Clemente V, pedindo a supressão da ordem. Começa então o grande debate entre os dois soberanos. Quem teria mais competência para julgar uma ordem religiosa, o rei ou o Papa? Cansado de esperar a decisão de Clemente, o rei Filipe manda prender os Cavaleiros Templários e confiscar seus bens em 13 de outubro de 1307. O processo contra os Cavaleiros Templários dura 7 anos, e nesse tempo, vários são torturados e mortos.
Devido às pressões do rei francês, o Papa Clemente V extinguiu a ordem em 1312. 2 anos mais tarde, Geoffrey de Charnay e Jacques de Molay, o último grande mestre da Ordem do Tempo, são condenados à fogueira, marcando o fim dos Templários. Os cavaleiros que conseguiram escapar das torturas e da fogueira foram absorvidos por outras ordens religiosas, especialmente a dos hospitalários, que compartilha dos mesmos ideais. No entanto, a Ordem dos Templários sobreviveu em Portugal, sob proteção do rei Dom Dinis, com o nome de Ordem de Cristo. Algumas sociedades secretas, como os maçons, também reivindicam serem herdeiros dos Templários. Curiosidades: somente em 1147 o Papa Eugênio III concede a cruz pátria vermelha aos Templários. Antes, os cavaleiros vestiam somente um manto branco e os sargentos um manto marrom, com uma cruz costurada no ombro esquerdo. Uma lenda do século XIV afirma que Jacques de Molay teria amaldiçoado o rei Filipe IV e o Papa Clemente V, convocando-os diante do Tribunal Celeste em um ano. O fato é que os dois morreram naquele mesmo ano também.